tinha combinado hoje, eu vou fazer uma discussão inicial com vocês. E a professora Luciane se colocou à disposição para nos encontrar na próxima semana. Então, na próxima semana nós não teríamos, né, o nosso encontro, mas para quem puder, porque eu sei que vocês se agendaram em relação às datas, ela poderá estar conosco na próxima semana. Então, foi a alternativa que nós encontramos para termos a presença dela, que é uma presença tão preciosa, né? Mas e também entendendo a circunstância que a afetou no dia de hoje. Então, ficamos assim, eu vou fazer a discussão com vocês. A semana que vem é possível que ela retome alguns pontos, que são pontos centrais, mas eu acho que a retomada nunca é demais, porque sempre é um outro olhar, é sempre um modo de tratar os conceitos diferenciado. Inclusive, ela tinha combinado já, queria fazer uma exemplificação para ajudar a compreensão dos conceitos. Então, eu penso que a gente não terá perda, pelo contrário, a gente vai ter a oportunidade de ver e rever, né, esses conceitos centrais, porque esses 2 capítulos são os capítulos essenciais da obra. A proposta que vou perda nenhuma, a gente vai ter a oportunidade de falar desses 2 capítulos com mais vagar, né, e com mais aprofundamento. Bem, então, vou pedir para o Everton começar a projeção, por favor. E por que eu estou dizendo que esses 2 capítulos são os 2 capítulos centrais da obra, né? Em primeiro lugar, porque o capítulo 2, né, dessa segunda parte, faz uma retomada dentro da linguística, do conceito de língua, linguagem, né? Então, a gente vai falar algumas coisas sobre isso. E o capítulo 3, o da interação discursiva, é o capítulo da apresentação da proposta de Voloshinov, né? E como a Sheila falou no encontro passado, um projeto que era um projeto do círculo, né? Era um projeto coletivo, que tinha em cada um dos seus membros modos diferentes de expressão disso em obras diferentes, né? Então, realmente, o capítulo 3, para entender essa obra, ele é fundamental. Então, nós vamos ter a chance, né, para quem puder, de tratar desse capítulo em 2 momentos. Bom, então, eu vou pedir para o Everton passar, né, porque a gente vai começar fazendo aquela comparação inicial que eu gosto de fazer entre as 2 versões. E, particularmente, em relação a esses 2 capítulos, essa comparação é muito importante, né? Vocês vão ver não só no título de cada um desses capítulos, mas também nos conteúdos que são descritos em cada uma das traduções. Quando a gente observa para o título, a gente tem na edição francesa língua, fala e enunciação, e na tradução do russo, língua, linguagem e enunciado. Vejam que a gente tem aqui uma mudança bem significativa, né? Em primeiro lugar, linguagem substituída por fala, e Sheila tratou isso conosco, né? São termos que às vezes permite mais de uma tradução, e aí a escolha que se faz, muitas vezes, é uma escolha alinhada a uma perspectiva que se tem naquele momento da tradução, ou até numa perspectiva do próprio tradutor, né? E enunciação em relação ao enunciado nos chama a atenção porque o enunciado concreto, ele é um conceito essencial dentro da teoria dialógica do discurso, né? O tempo todo a gente está falando de enunciado concreto, com toda a carga de significação que esse termo tem. Então, o que a gente percebe aqui, nessa troca para fala e para enunciação, é o reflexo direto daquela forte influência que nós já falamos em outros encontros, né? Da linguística que estava em voga, que estava sendo bastante discutida ali na Europa do final de 1970 para 1980, que é o período em que essa obra é traduzida, né? E naquele momento a gente tem já um desdobramento da teoria da enunciação, né? Muito forte ali. A teoria da enunciação
se consolidando dentro de uma visão até pragmática na linguística francesa, né? Então, essa opção teórica de linguagem por fala e de enunciado por enunciação traz fortes marcas desse período histórico da linguística, da filosofia linguística europeia, ali em finais de 1970 e início de 1980. Né? E é uma troca que não faz muito sentido, porque o enunciado concreto, dentro da teoria, né, do círculo, o enunciado concreto é esse enunciado que se realiza sempre na relação social, sempre na relação do eu com o outro. Então, essa troca por enunciação parece ser uma tentativa de mostrar que é o enunciado sendo realizado. Mas, na verdade, o termo enunciado concreto, ele é sempre um misto, né, entre o seu conteúdo e a sua realização. Isso não se separa jamais dentro da teoria dialógica do discurso. Né? Então, ao marcar como enunciação, a gente está dando ênfase para o momento em que esse enunciado se realiza, assumindo uma separação entre enunciado e enunciação que a gente não tem na teoria dialógica do discurso. Né? Então, na teoria dialógica do discurso, o enunciado concreto ele já é uma realização, ele já é um processo de articulação entre o eu e o outro, que se consolida no enunciado concreto. E a gente vai ver que as formas dos gêneros já anunciadas por Voloshinov nessa obra são formas que dão a oportunidade do enunciado concreto existir. Então, essa existência, ela é, ao mesmo tempo, da ordem daquilo que constitui o enunciado e também da ordem da sua realização. Então, essa separação que a gente tem nessa escolha por enunciação, que está marcando a realização do enunciado, também marca uma divisão que a gente não tem nesse enunciado concreto. Eu vi que a Cristina está participando, eu vi que o Adail está abrindo câmera. Se vocês quiserem participar diretamente e pedirem a palavra, fiquem à vontade. A gente está aqui num momento de interação, de interlocução. Então, se quiserem participar, serão muito bem-vindos, certo? Só pedir aí, a gente dá a oportunidade para vocês se colocarem. Bom, e a questão de língua e linguagem, língua e linguagem fala, a gente discutiu no encontro passado, né? Os termos que a gente tem em russo para que permite, às vezes, fazer algumas escolhas, né? E a escolha que a gente tem nessa versão do russo comparar a língua e linguagem pelo valor que esse termo tem dentro da teoria, né? E porque no capítulo 2, em particular, Voloshinov vai fazer uma crítica bastante contundente àquela visão de língua separada, né, desse processo da linguagem, que é o processo da linguagem, na visão que nós tínhamos, então, se consolidando naquele momento, cada vez mais, inclusive dentro da Rússia, que é a visão que a gente chama mais estruturalista, que é a do objetivismo abstrato, como foi chamado dentro da obra. Né? Então, a opção por essa relação, né, língua-linguagem, nos traz de volta essa discussão bastante forte que acontecia ali na Rússia naquele momento entre os estudiosos da linguagem, da linguística de um modo geral, e o capítulo 2 vai discutir isso muito diretamente. Eu parei de contar, mas em vários trechos, Voloshinov vai usar a palavra erro, né? Então, considerar a língua como um sistema abstrato, isolado da sua realização, é um equívoco, é um erro. Ele usa esse termo várias vezes dentro desse capítulo, né? Então, marcando aquela forte oposição que a gente já tinha visto quando a gente estudou cada um desses movimentos. Bom, outro aspecto... você pode passar o slide, por favor? Estava tão acostumada, estava trocando o slide eu mesma. Você pode trocar, Everton? Outro aspecto que chama atenção, né, nessa diferença de tradução, né, é aqui, quando a gente vê o detalhamento do conteúdo do capítulo, essa troca de
ali no detalhamento, a língua como sistema de normas e como ponto de vista real da consciência falante por consciência do locutor. Mais uma vez, destacando, né, uma discussão que se faz dentro da perspectiva enunciativa, né, da linguística europeia, que a gente não tem dentro do círculo. E a gente viu o quão é importante pensar na fala, naquelas heranças todas que nós vimos de pessoas que influenciaram o trabalho do Voloshinov nessa obra, né? Então, Voschler e outros que estão sempre falando da fala, do falante, e reforçando essa posição dentro da relação. O uso locutor é um uso da linguística enunciativa dentro da Europa daquele momento, né? Eu também marquei aqui uma diferença que eu considerei importante, que é no segundo ponto, né? Na pergunta, qual realidade linguística fundamenta o sistema da língua? E na versão francesa, que realidade linguística está na base do sistema da língua? Veja que fundamenta o sistema da língua, que está na base do sistema da língua, não é a mesma coisa. Né? E nós falávamos que Voloshinov, por ser alguém que conhecia bem a filosofia materialista, usava o termo base especificamente para quando ele ia tratar de ideologia, né, da perspectiva marxista da linguagem. Então, base para Voloshinov é outra coisa. Então, essa troca que parece que foi só um sinônimo, não é bem isso. E no meu modo de ver, compromete o entendimento da palavra base. Né? É que, como tinha sido utilizado na obra francesa infraestrutura no lugar de base, então a gente, em princípio, não teria confusão, porque não teria sido usado de outra maneira. Mas a gente viu que aquele termo é um termo complicado dentro da teoria marxista, né? A infraestrutura. Então, as autoras agora tomaram bastante cuidado com isso, deixando o termo base apenas para quando o Voloshinov está discutindo a teoria marxista e as bases, então, para o método sociológico que ele está propondo na obra. Né? E eu achei muito interessante que houve um apagamento, né, aqui no final, né, no penúltimo item, que é ali o problema da palavra estrangeira, quando a gente tem o problema da palavra alheia e estrangeira. Nós vamos falar um pouco disso logo mais à frente, e a palavra alheia e estrangeira é importante, esse alheio é muito importante porque ele começa a ser tratado nesse capítulo, e depois ele será retomado na terceira parte da obra, que a gente nem vai olhar juntos na edição nessa edição do curso, mas que a palavra alheia é um termo muito precioso para esta obra. Então, o apagamento desse alheio aqui nos itens me causou bastante estranheza, né? E até então, quando eu só lia a versão francesa, não tinha, não causava nada, mas uma vez recebida, né, essa nova edição, a gente não entende muito bem o porquê desse apagamento. Você pode Isabel, propor? Oi, sim, Ricardo. é interessante essa parte, né? Essa distinção, né, que se faz, né, da consciência do falante e da consciência do locutor, né? Isso porque tem muito a ver também, né, com, como você disse, a influência no momento da tradução em 1977, né? A influência europeia, né? Principalmente quando a gente fala de enunciação, a gente fala de Benveniste, né? Então eu acho que a grande confusão, né, que a gente em muitos momentos inclusive chamou a própria teoria de Bakhtin de teoria da enunciação, né? Exatamente. Por conta dos termos serem muito parecidos, né? E o próprio termo que é utilizado nessa primeira versão de 1977, que usou aí enunciação, né? Lá no título, na abertura do capítulo, né? Então, isso eu acho que é. E tem diferença, muitas diferenças na teoria do Benveniste com a teoria Sim, do o Bakhtin, círculo, né? Ou né? do Voloshinov agora, do É, Voloshinov, do né? círculo de Bakhtin, Do né? Porque círculo de são, Bakhtin. Né? Então, sim, porque quando o Benveniste trata dessa questão da enunciação, né, ele trata primeiro
ele é um seguidor, inclusive, do próprio Saussure. Ele vai olhar a teoria de Saussure, mas vai tentar mostrar como se dá essa passagem da língua para o discurso, né? Questão do aparelho formal da enunciação, né? Uhum. E aí a gente vê que são coisas diferentes, né? Então é interessante, né? E esse termo locutor, né? E esse locutor que aponta para um tu e que vai, mas que o banvenista vai olhando muito para essas marcas linguísticas, né? Enquanto que o Voloshinov, o círculo, né, de alguma forma vão olhar aspectos mais amplos no momento da construção do enunciado. Não é isso? Daí você Você quer quer, ou falar, talvez eu quer esteja. comentar, porque você está defendendo a enunciação? Eu não estou defendendo a enunciação, não. Eu estou dizendo Não, que a há Daí diferença. que escreveu aqui no chat. Ah, tá. Ah, ele não está conseguindo. Então, ele vai Eu participando estou no nesse. chat, se depois... Conseguiu, Adail? Não sei, consegui? Acho que sim, Conseguiu. estou te ouvindo. Conseguiu. Então. É que aquilo lá, eu briguei com o prefácio lá do CRO, né, dizendo que não é que fizeram uma leitura banvenistiana lá, que na realidade, né, os dois tinham desenvolvido uma teoria de enunciação, só que a do banvenista é mais formal, né? O interesse é aparelho formal da enunciação e não tem um conceito de diálogo. Mas depois eu fui ver lá, né, falei com o Paulo Bezerra, Sobit vis casivane, né, significa enunciado proferido em situação. Então, para mim, é uma teoria da enunciação, sim, né? E, de fato, eu nunca gostei do estrangeiro. Eu usava uma edição em espanhol que falava alheia. Eu feria alheia, né? Porque esse estrangeiro é muito marcado, né? É muito marcado como uma coisa estranha, mas não é uma coisa estranha, é apenas do outro, né? E esse outro é próximo, né? Mas eu estou gostando dessa comparação aqui. Isso é interessante, Então, né? Porque a gente tem problema mesmo para a gente tem. E a passar para a questão nova. é que, assim, quando a gente trabalha com o conceito de enunciado concreto, o proferimento do enunciado ele está condensado no conceito, né? Então, a realização desse enunciado é o próprio enunciado concreto. Por isso a opção agora por enunciado e não por enunciação, porque não, a gente não faria essa distinção estrutural de separar o enunciado da enunciação, né? Então, é isso mesmo. Não, mas então não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo a Aham. ideia. O enunciado concreto significa o mesmo que outras teorias falam, que o enunciado e a enunciação se pressupõem mutuamente, né? Quer dizer, Exatamente. não existe enunciado a não ser uma coisa que foi enunciada. Exatamente. Não é o texto do enunciado, mas o enunciado como um todo, né? E Bakhtin, lá no ato, vai trabalhar justamente a partir de dentro. Eu quero trabalhar Exatamente. com o processo enunciativo que gera esse produto e não como produto, que foi uma pergunta que me fizeram, né? Que meio que complicou, porque quando eu falo do processo, eu falo da reconstituição do processo a partir dos dados. Não é que eu vou saber exatamente reconstituir fisicamente quando é que o cara pensou que ia escrever o quê para quem. Não é isso. É ver quais as marcas que estão ali, né? Que foi aí que, junto com o Karina Giacomelli, desenvolvi a ideia da marca enunciativa e marca linguística. A marca linguística está lá, existe, mas quando eu assumo enunciando, ela se torna uma marca enunciativa. Né? Quer dizer, a distinção que era só didática. Mas Sim, na minha sim. cabeça, eu vejo, na verdade, quando eu vejo, eu já penso exatamente aquilo. Quem disse o que é quem, onde, como tal. E aí nós tivemos uma discussão enorme numa dessas Bakhtin Conferences, justamente sobre isso que ele fala, né? Que, na realidade, nunca ninguém viu a língua. A gente até brincou lá, né? Eu e os finlandeses lá, falamos, a gente nunca viu a língua, como a gente também nunca viu o Estado. Aí fala assim, o Estado... Não existe o Estado, não existe a língua. A gente tem uma série de manifestações, né? E, quer dizer, existe no sentido de Saussure, né? Que, de fato, é mantido pelo Voloshinov como especificamente para certas coisas, não para outras, né? Exatamente. Existe a língua como uma coisa abstraída a que a gente atribui um estatuto hermenêutico, digamos, mas não um estatuto ontológico. Ela não existe, né? Então, resta a enunciação, mas a enunciação pressupõe enunciado e vice-versa. Isso mesmo. Muito bem. Então, vamos seguir. Bom,
O capítulo 3... Oh, desculpa, você pode passar, Everton? Eu esqueço, passa a mudança do slide. Obrigada. O capítulo 3 continua apresentando para nós algumas diferenças importantes, né? Nós temos, na versão anterior, interação verbal, e na versão atual, interação discursiva, né? E essa opção por interação verbal também é uma opção que pode nos parecer restritiva, né? Por quê? Porque a gente tende a pensar esse verbal como um elemento mais vinculado à língua, no sentido sociriano, talvez, né? E também como apenas como uma realização, a concretização dessa língua, quando, na verdade, a interação discursiva vai falar muito além disso, porque a interação discursiva vai incluir, claro, o enunciado concreto, né, a realização, o produto e tudo mais, e sobretudo, as relações que se estabelecem entre os sujeitos, entre o eu e o outro, na constituição dessa interação. E o conceito de interação discursiva dentro da obra vai ser o conceito que fará uma síntese da proposta do método sociológico que Voloshinov está nos apresentando na obra. Então, se a gente quiser entender a síntese desse método, a gente encontra principalmente neste capítulo. Esse capítulo é um divisor de águas, né? Porque a partir dali, na obra, a gente vai ter detalhamento dessa interação discursiva, uma preocupação com a aplicação disso na literatura. Então, eu vejo mesmo, quando eu faço a leitura dessa obra, os capítulos se dividem, para mim, entre antes desse capítulo e depois, né? Porque depois a gente tem a realização desse conceito em diferentes perspectivas dentro da obra. Então, é um capítulo central. E quando a gente olha para o detalhamento, você pode, Everton, passar, por favor? Quando a gente vai olhar para o detalhamento, tem algumas diferenças que são importantes, porque nós vamos ter ali a teoria da expressão do subjetivismo individualista, porque Voloshinov vai partir da retomada das características do subjetivismo individualista, vai olhar para algumas das concepções que se tem como ponto de partida do objetivismo abstrato, por exemplo, a questão do que é o objetivismo, como entender o objetivismo, né, para propor uma síntese, para propor a síntese do método sociológico, que está sendo trazida pela obra, né? E quando a gente olha na comparação, então, nós temos aí a crítica da teoria da expressão, sim, em alguns dos seus elementos, a estrutura sociológica. Agora, na versão do russo, né, a estrutura sociológica da vivência e da expressão, considerando aquela noção de língua viva, de língua realizada, por isso vivência, né, língua que relaciona os sujeitos. E quando na versão francesa nós tínhamos a estrutura sociológica da atividade mental. E aí eu me lembro que, às vezes, algumas pessoas que não conheciam mais profundamente a obra do Círculo, muitas vezes comentavam assim, o Círculo é uma teoria cognitivista. E aí, quando eu li e eu comparei essas diferenças, fiquei pensando nisso, eu falei, será que parte, né, de uma certa crítica que a teoria recebia poderia ser por essas opções da tradução, né? Eu fiquei pensando nisso, porque eu ouvi mais de uma vez algumas pessoas usando como uma certa acusação, né, a teoria dialógica do discurso ser muito cognitivista. Mas quando, na verdade, a gente tem aqui numa proposta nova de tradução, pensar na estrutura sociológica da vivência e da expressão, o que me parece que faz mais sentido com esse conjunto de coisas que a gente vem discutindo até agora. O problema da ideologia do cotidiano, né? Então, isso está mais ou menos respeitado ali, porque o problema da ideologia na vida cotidiana, aqui eu não vejo que há muita diferença. A fala como base da evolução da língua, aí aqui tem muita diferença. Veja, a fala como base da evolução da língua e os caminhos para a solução do problema
da realidade efetiva da língua são coisas que me parecem bem distintas. Então, eu achei tão estranha essa diferença que eu senti a necessidade que o Adail falou. Eu fui para a versão do espanhol, que também é uma versão do russo. Everton, você pode passar, por favor? E aí, para a gente comparar com a versão do espanhol, e quando a gente tem lá, a gente tem direções para resolver o problema da realidade dada del linguagem. Então, a gente tem aí uma associação mais próxima do que Sheila e Caterina estão propondo, porque eu não entendi muito bem. Isso até, se alguém tiver uma hipótese, eu nem consegui formular uma hipótese, porque é uma mudança tão significativa como a fala como base da evolução da língua, quando a gente está, na verdade, apontando e discutindo, né, caminhos para pensar o problema da realidade efetiva da língua, né? E isso coincidindo tanto na versão do espanhol, que veio, é uma versão feita do russo, quanto na versão em português, também feita do russo. E o final, né, o enunciado como um todo e suas formas, em espanhol também, né, como totalidade e suas formas, e na versão francesa, a enunciação completa, desculpa, a enunciação completa, se cria um termo, enunciação completa e suas formas, né? Um termo que eu vi pela primeira vez nessa tradução, eu nunca tinha visto esse termo, se a gente pensar que era um projeto do Círculo, né? Eu nunca tinha visto esse termo em outras obras do Círculo, então parece que foi um termo criado para a tradução específica dessa obra, quando, na verdade, a opção que ambas as traduções fazem é por enunciado concreto, né? Então, aqui eu trouxe nesse começo essa comparação de traduções, que eu acho que ela é importante para a gente já ir antecipando questões que nós encontraremos dentro da obra, e a gente vai ver, então, agora alguns dos conceitos que estão no capítulo 2. Você pode passar, Everton, por favor? Tá. Então, a discussão do capítulo 2, como a gente viu, é língua, linguagem, enunciado, né? Agora usando apenas a versão que a gente está estudando juntos aqui, né? E eu fiz alguns recortes que chamam a atenção nesse esforço, né, que Voloshinov está fazendo nesse capítulo 2, que é justamente o de descrever os problemas que uma concepção de língua como sistema abstrato tem, e trazer o contraponto que ele faz a isso, né? Então, ao longo desse capítulo 2, nós vamos ver esse contraponto realizado de diferentes maneiras. E aí eu recortei alguns aspectos para a gente discutir aqui hoje, né? Então, um dos contrapontos, ele apresenta aqui na página 174, quem estiver acompanhando aí com o livro, e ele diz o seguinte: a língua apresenta-se como um fluxo de formação ininterrupto. Assim, não existiria um momento real cujo corte poderia ser constituído, ser construído um sistema sincrônico da língua. Então, veja que ele está até retomando, né, o termo corte aí, fazendo uma alusão ao corte sociriano. Lembre-se que a gente já viu que nesse momento, lá na Rússia, em 29, nós não tínhamos a obra do curso de Linguística Geral traduzida ainda, né? Ela só foi traduzida em 33. Então, a recuperação que o Voloshinov está fazendo é a recuperação que ele faz da própria tradução que ele está fazendo da leitura direta da obra no francês, né? E continuando, então, no parágrafo seguinte, eu propus até que a gente lesse diretamente aqui na obra, a seguinte a essa apresentação aqui, né? Ele diz assim, então, retomando, né? A língua apresenta-se como um fluxo de formação ininterrupto. O tema sincrônico, de um ponto de vista objetivo, não corresponde a nenhum momento real do processo de formação histórica. De fato, para o historiador da língua que assume o ponto de vista diacrônico, o sistema sincrônico não é real e serve apenas como uma escala convencional para registrar os desvios existentes em cada momento real do tempo. Então, ao longo desse capítulo 2, ele vai discutir muito isso, né? Como a gente pode entender a língua e qual foi o processo filológico
que possibilitou dar base para os conceitos que foram formulados dentro do que ele está chamando de objetivismo abstrato, né? Então, por que é objetivismo abstrato? A gente já viu isso, porque tem se quer uma noção objetiva da língua, igual, válida, né, para todos os usuários daquela língua, e abstrato porque muitas vezes a noção de língua que se tem é uma noção de fundo, né, que tinha por base o entendimento dessa palavra alheia como servindo de referência para aquilo que a gente iria formular como sistema. Então, mesmo na visão do objetivismo abstrato, se considerando que a linguagem ela é social, a gente já viu isso, se considerava que a linguagem ela era social dentro do objetivismo abstrato, mas se separava esse aspecto social dentro de uma noção de língua como um sistema de normas, né, indiscutíveis e imutáveis, que a tornava objetiva na visão das pessoas que trabalhavam nessa perspectiva, objetiva e abstrata, portanto, exterior, portanto, desligada dessa realização. E aí, as mudanças que ocorrem na língua se vê apenas diacronicamente, de tempos em tempos, quando um processo interno dentro da língua provoca uma mudança significativa, né? Então, a todo momento, o Voloshine vai voltando a essa questão para ir fazendo o contraponto e colocando uma visão mais sociológica de construção dessa língua em processo continuamente. Pode falar, Dail. Pode abrir seu microfone. Isso tá muito ligado à própria crítica que o Bakhtin começou a fazer já em 16 por aí, a ideia da ciência como capaz de dar conta de singularidades, no caso do enunciado, né? Quer dizer, quando tu cria uma entidade abstrata, né? Ele vai dizer o contrário do Saussure. O Saussure disse uma coisa fundamental para a época, o paradigma da época, que é... Cortou. Repete, por favor. Ele construiu. E o Voloshine vai dizer o seguinte: eu só vejo as manifestações disso, eu nunca consigo ver essa visão. E aí é aquela coisa, né? Como é que o que eu digo que o Bakhtin propõe uma teoria prático-teórica, quer dizer, partir da enunciação do processo do enunciado concreto, para então perceber, né, que ele tem semelhança, cada enunciado concreto tem semelhança com outros. Essa parte dá para teorizar do ponto de vista da generalização, mas como cada um realiza sentidos diferentes a depender, a ciência normal é uma ciência sociológica nesse sentido, né, que vai considerar os contextos. Então, ele se afasta bastante da ciência exata da época e até de hoje, né? Na verdade. Então, eu acho bem interessante o que tu levantou aí. Sim. Agora, é interessante também um outro aspecto, né? Como sempre, né, o Voloshinov ele vai problematizando algumas questões. Ao mesmo tempo que ele fala desses estudos sincrônicos que apresentam uma abordagem objetivista, ao mesmo tempo ele chama a atenção que, na verdade, tudo é meio que uma grande ilusão, né? Porque o sistema também, de alguma forma, todo o desenho dessa perspectiva sincrônica, né, de evolução, né, para ver os desvios que uma língua tem, na verdade, não trata de um conjunto de convenções e de um olhar de alguém que assume isso, né? Tanto é que ele fala assim também, né? Depois desse pedaço, né, que o sistema sincrônico não é real, né, e serve apenas como uma escala convencional, né, para registrar desvios existentes em cada momento real do tempo. Portanto, esse sistema da língua existe somente do ponto de vista da consciência subjetiva, porque, na verdade, acaba que vira uma criação, né? Esse sistema, esse desenho que a gente faz da evolução da língua, não passa nada mais do que um desenho de um ponto de vista de uma consciência subjetiva de um indivíduo falante pertencente a um grupo que faz esse desenho, né? Então, parece que quando a gente descreve a língua, a gente descreve de forma totalmente objetiva e percebe todas essas transformações da língua. Mas, na verdade, tudo isso tem também um caráter subjetivo de quem
constrói esse desenho de evolução da língua e quem repara, né, desvios existentes na língua, né? Então, de alguma forma, eu acho a forma como ele fala abre muito, né, para questionar, inclusive, essa forma como a ciência vai descrever aí a evolução da língua, né, nessa perspectiva desse desenho sincrônico, nesse modelo que a gente tem, né? Aliás, é um modelo. Não, na verdade, é o sistema sincrônico. Eu fiz uma confusão aí. Eu falei do sistema diacrônico, mas do sistema sincrônico. Qualquer sistema desenhado tem uma carga de subjetividade aí, né? Tem alguém que modela essa descrição, né? Tanto é que ele fala aí, né? Portanto, o sistema sincrônico da língua existe somente do ponto de vista da consciência subjetiva de um indivíduo falante pertencente a um grupo linguístico. Eu achei isso interessante. Naquela linha que a Sheila falou, né, de que em alguns momentos Voloshinov é particularmente bem sucedido na síntese dialética, né, que ele faz, eu considero que esse capítulo, preparando, né, para a interação discursiva, a gente tem uma boa síntese dialética, né, porque ele consegue apontar como cada uma das tendências, tanto o objetivismo abstrato quanto o subjetivismo individualista, tem uma noção de objetivo, né, formas de objetivação da língua, mas são formas diferentes. Então, ele consegue apontar o esforço que cada uma dessas tendências tem em tornar algo objetivo, enquanto para o objetivismo abstrato, o objetivo é esse sistema abstrato, né? Para o subjetivismo individualista, o objetivo é a percepção dessa língua que se tem por um único indivíduo. Então, ambos têm uma concepção de objetivo, né, do que é objetivo na linguagem, né? E aí ele vai, a partir dessa contraposição da visão que ambos apresentam, ele vai propor a noção da interação discursiva. Então, eu considero que aqui, entre esse capítulo 2 e 3, a gente tem um daqueles momentos, assim, bem positivo, favoráveis, brilhantes mesmo, de conseguir fazer essa síntese dialética, né, que a gente discutia no encontro passado. Então, avançando um pouquinho mais, ele diz isso, né? A gente pode perceber que cada uma dessas tendências tem uma concepção da palavra objetivo, né? Para cada uma, diferente, né? A língua, no processo da sua realização prática, não pode ser separada do seu conteúdo ideológico, aí vem a síntese que ele vai apresentar, né? Ou cotidiano. Então, se a gente vai entender a língua como um processo contínuo de realização, ela não se separa do conteúdo ideológico ou cotidiano. E a ruptura entre a língua e seu sistema ideológico é um dos erros mais graves do objetivismo abstrato. Lembra que eu falei para vocês, todo momento nesse capítulo ele usa a palavra erro, né, fazendo menção às restrições, né, que o objetivismo abstrato faz para a compreensão da língua. Do ponto de vista da consciência falante, da sua prática viva na comunicação social, não há caminho direto para o sistema da língua, a gente depende sempre da interação. Ele está preparando nesse capítulo, por meio de uma análise, que me parece uma análise bastante perspicaz, né, a síntese que ele começa a apresentar nesse capítulo e ele consolida na interação discursiva. O enunciado isolado, finalizado, monológico, abstraído de seu contexto discursivo e real, que não se opõe a uma possível resposta ativa, mas a uma compreensão, talvez, de um filólogo, né? É uma realidade última e um ponto de partida do pensamento linguístico para muitas das correntes, mas não será dentro do método sociológico que ele vai nos apresentar. Você pode passar, Everton, por favor? Bom, então aqui, continuando essa contraposição, né, que ele vai apresentando ao longo do capítulo, para consolidar uma síntese, inclusive ele apresenta como uma síntese, né, ele vai retomar essa ideia de que na história
dos estudos da linguagem que nós tivemos, né, antes do século XX, nós estávamos sempre tomando a palavra alheia como, na perspectiva filológica, como um elemento morto que ajudava a explicar uma língua viva, né? Então, para ele, isso é um contrassenso, né? Se estamos falando de uma língua viva, a palavra alheia entra nessa dinâmica, né? E não como algo que fixo, né? Que a gente pode comparar dentro do sistema da língua frequentemente, nos propondo aí parâmetros de comparação com o que está acontecendo no momento em que se está analisando a língua-linguagem, né? Então, ele retoma isso, né, fazendo uma crítica a essa visão da palavra alheia como uma palavra estrangeira, morta, que serviria de referência para a gente entender os processos dinâmicos e a língua sendo realizada na sociedade. Então, é uma crítica muito forte, ele gasta para isso algumas páginas desse capítulo, e ele propõe para a gente uma síntese que está na página 191, e eu acredito que vale a pena a gente ler juntos essa síntese. Alguém gostaria de fazer a leitura? Na verdade, começa ali no finalzinho da 191 e avança para 192. Ele diz assim no final da 191: desse modo, resumimos a exposição anterior, completando-a em alguns pontos essenciais. Quem gostaria de ler esses pontos essenciais e colaborar aqui com a reflexão? São 8 pontos. Alguém se dispõe? Para não ficar só a minha voz? Vamos, pessoal. Vamos lá, Ricardo. Depois o Marco, depois a Cristina. Então, porque a minha versão é da UFPEC. Começa o Ricardo, você faz o primeiro, Ricardo. Então, tá, ponto 1, né? Aspectos estáveis da identidade das formas linguísticas prevalece sobre a sua mutabilidade. Ele está nessa crítica, né? Mostrando isso, que ao tomar a palavra alheia como estrangeira e morta, né? Esse aspecto mais estável da identidade das formas linguísticas acaba prevalecendo sobre a dinâmica, né? Sobre o uso da língua nesse processo dinâmico que a gente tem. Vamos lá, Cristina. Você quer ler o próximo? Não? Então, Marco? O abstrato prevalece sobre o concreto. A gente falou bastante disso. Você pode continuar? O sistemático abstrato prevalece a sistematicidade... sobre a verdade. Ele está com a segunda versão. Ele está com a versão do francês. Cristina, você pode continuar para a gente, ponto 3? Posso ler, professora? Pode, Renata. 3. A sistematicidade abstrata prevalece sobre a historicidade. E aqui a gente tem um ponto essencial, né, que a gente viu nos capítulos anteriores, né, o quanto que a compreensão dessa ideologia do cotidiano dentro da história é fundamental para o Voloshinov, né? E ele está, então, mostrando que nessa visão de língua dentro do objetivismo abstrato, a gente tem a sistematicidade... ok, Cristina. Se sobrepondo, né, e prevalecendo a historicidade. O quarto ponto é: as formas dos elementos preponderam sobre as formas do todo. E o quinto, quem pode ler? Eu vou ler, professora. Boa noite. Ótimo. Pronto. O quinto ponto diz o seguinte: ocorre a substancialização do elemento linguístico ao invés da fala. Ao invés da dinâmica da fala, exatamente. A substancialização do elemento linguístico isolado, né? Que é justamente aquele que ele está discorrendo e criticando até esse ponto da obra. Maria Lúcia? O sexto, pode ser?
Eu achei que você quisesse fazer a leitura. Você abriu o microfone. Aí o sexto. Então, Pode na continuar, verdade, Cristina, por favor. eu acho que está tendo interferência. Está tendo interferência. Alguém está com o microfone ligado. Não sei. Mas é isso mesmo, eu estou lendo essa versão que a gente está estudando, e aí diz, ocorre a substancialização do elemento linguístico isolado ao invés da dinâmica da fala. Pode ler o sexto também? Posso. Uma palavra com um único sentido e ênfase, ao invés da pluralidade viva de seus sentidos e ênfases. Você está usando a versão do francês, né? Exatamente, eu estou usando a Isso. E aí a gente tem na versão... da Casa Branca. Isso, a gente tem na versão que a gente está utilizando, né, do russo para o português, uma diferença, que é uma palavra com um sentido único e acento, ao invés da pluralidade viva dos seus sentidos e acento. Lembrando que vai ser muito importante para o círculo, como a gente foi vendo, a questão da entonação axiológica, né? Então, aqui, essa opção por acento nos ajuda a fazer essa relação, a construir essa relação. Você quer ler o próximo, Cristina? O sétimo? Quero. A compreensão da língua como um objeto pronto, transferido de uma geração para outra. Uhum. E pode ler o oitavo, a gente já conclui? Posso. A incapacidade de compreender a formação da língua a partir de dentro. A partir de dentro, a partir dos processos internos que a gente tem nessa relação que a gente falava entre o eu e o outro, a historicidade, a ideologia do cotidiano, interferindo nesses elementos de uma forma dinâmica, né? Bom, então, nessa continuidade desse capítulo, nós vamos vendo Voloshinov discorrendo e aprofundando cada um desses elementos, né? E aí eu vejo que nessa página 199, ele sintetiza de uma forma muito contundente. Ele diz, a língua como um sistema de formas normativas e idênticas é uma abstração que só pode ser justificada de modo teórico e prático, né? Para o trabalho do exercício ali do linguista que quer olhar para essas formas. E apenas do ponto de vista da decifração e ensino de uma língua alheia e morta. E não no sentido de realmente observar e compreender como que essa língua viva se realiza cotidianamente, né? Então, dá para justificar desse ponto de vista teórico e prático, né? Considerando o que se quer fazer como estudo linguístico, mas certamente isso não dá base para a gente estudar essa língua viva em realização em sociedade. Quer fazer algum comentário, Cristina? Não. Ok. Não quero não. Tá certo. Everton, você pode ir para o próximo slide, por favor? Ok. Bom, ele, mais para frente, um pouquinho mais à frente, ele vai justamente no finalzinho desse capítulo 2, mostrar exatamente como ele está contrapondo essas duas perspectivas e prepara, com a síntese final, na última página desse capítulo, a gente para entender, então, o interacionismo ou a perspectiva da interação discursiva, né? Então, ele coloca o objetivismo abstrato a considerar o sistema da língua como único e essencial para os fenômenos linguísticos, desculpa, faltou um S ali, negava o ato discursivo, o enunciado, como individual. Por sua vez, o subjetivismo individualista considerava justamente o ato discursivo, o enunciado, como único e essencial. Então, um desconsiderava o individual e o outro considerava esse ato discursivo enunciado como único e essencial. Ou seja, fica difícil de ver como esse enunciado pode ser compreendido na sua historicidade, na sua relação social entre os vários sujeitos usuários daquela língua, né? De fato, o ato discursivo
ou, mais precisamente, o seu produto, o enunciado, de modo algum pode ser reconhecido como um fenômeno individual no sentido exato da palavra, e tampouco pode ser explicado a partir das condições psicoindividuais e psíquicas, ou psicofisiológicas do indivíduo falante. O enunciado é sempre de natureza social, ele é de natureza social. Então, para a gente poder entender a realização da língua, a gente vai ter que, na verdade, considerar essa interação discursiva, que é o que a gente verá, então, a partir do capítulo 3. Você pode passar, Everton, por favor? Então, a proposta da interação discursiva, como eu falei para vocês, é uma proposta síntese da compreensão desse método sociológico que está sendo apresentado por Volostinov na obra. Então, vamos ver como ele compreende essa interação discursiva e quais são os principais conceitos que a gente tem aí. Então, ele começa o capítulo 3 partindo do subjetivismo idealista ou do subjetivismo individualista, como é traduzido aqui na obra que nós estamos analisando, né? E ele diz que é uma tendência relacionada ao romantismo, diferente da outra, né, do objetivismo abstrato, que é uma tendência apoiada no racionalismo, né, na visão de uma ciência objetiva, né? E essa tendência, esse movimento literário, foi uma reação à palavra alheia, naquele sentido de palavra estrangeira e língua morta, né? E as categorias de pensamento condicionadas por ela, ou seja, é uma reação ao racionalismo renascentista e ao neoclassicismo. Os filólogos românticos, eles tentaram, nessa oposição, construir um pensamento linguístico na base das vivências da língua materna, como um meio para a formação da consciência e do pensamento. E aí ele traz alguns autores que são principais referências dentro dessa obra, como a gente já viu. Contudo, e aí ele, né, volta a reforçar os pontos de oposição, né, sempre naquela síntese dialética, né, os que se apoiavam no subjetivismo individualista consideravam o enunciado monológico do ponto de vista do falante. Então, embora eles fizessem uma oposição àquela visão racionalista, neoclassicista, e ressaltavam, em alguma medida, a vivência da língua, essa vivência ficava restrita a um único sujeito e era vista na perspectiva do enunciado monológico. E o Volostinov vai nos propor pensar no enunciado dialógico, que aí é o que a gente vai compreender a partir deste capítulo e ao longo da obra como um todo, né? Porque a partir daqui ele vai trabalhando bastante sistematicamente com esse conceito. Você pode mudar, Everton, por favor? Então, o enunciado monológico é compreendido como aquele ato puramente individual, uma expressão da consciência individual, dos seus propósitos, intenções, impulsos criativos, gostos, etc. Então, é a expressão de algo que se formou e se definiu de algum modo no psiquismo do indivíduo e que é objetivado para fora. Então, aquilo que se realiza dentro do psiquismo do indivíduo, a gente viu isso bastante bem quando o Ricardo apresentou, né, o capítulo que ele explorou mais aprofundadamente, né, as visões dentro da psicologia, né, que se objetiva para fora como uma expressão daquele sujeito, né? Para os outros, com a ajuda de alguns signos externos. Então, a expressão acaba tendo, dentro da visão do enunciado monológico, um duplo aspecto. Uma de construção interior, né? É o expresso que parte do interior, mas ele parte do interior para se realizar no exterior. Então, quando ele se realiza, ele acaba se objetivando para os outros. Então, ele retoma aqui, já na síntese que ele está apresentando, aqueles dois duplo modo de compreender o objetivo, né, que a gente viu no capítulo 2. Pode passar, Everton, por favor.
Bem, então, dentro dessa perspectiva, há uma teoria da expressão que está fundamentando essa visão, né? E essa teoria da expressão, ela pressupõe invariavelmente um certo dualismo entre interior e exterior, e uma certa primazia do interior, a partir do qual nós temos aquilo que se externaliza, né? De dentro para fora, então. A teoria do subjetivismo individualista, como todas as teorias da expressão no geral, se originou exclusivamente no terreno idealista e espiritualista, né? Então, entre os românticos, né, a gente sabe bem disso, né? A gente tinha uma forte influência de muitas correntes espiritualistas, né? O exterior pode se tornar essencial ao se converter, então, em um recipiente do interior. É essa que é a noção que se tem do exterior, né? Então, um recipiente desse interior que permite a expressão do espírito. Ao externar-se, o interior muda de aspecto, né? Então, enquanto o conteúdo interior ele tem um aspecto, ao externar-se ele muda, pois ele é obrigado a adequar-se às leis próprias da língua, para que a gente possa reconhecer e entender aquilo que está sendo posto, né? Então, busca-se, assim, uma espécie de meio termo entre as visões que se tinha até aquele momento dentro dos estudos linguísticos. Pode passar, Everton, por favor. Então, na primeira tendência, o objetivismo abstrato, que está relacionado ao racionalismo e ao neoclassicismo, não há uma vivência fora da encarnação sígnica. E aqui é um trecho direto da obra, né? Portanto, desde o início, não pode haver nenhuma diferença qualitativa entre o interior e o exterior. Mais do que isso, o centro organizador e formador não se encontra dentro, e sim no exterior. Não é uma vivência que organiza a expressão, mas, ao contrário, a expressão organiza a vivência. A gente escuta muito isso numa perspectiva mais estruturalista, né? Que a gente entendendo como o sistema funciona, a gente sabe melhor como a gente pode se expressar. Na verdade, não é essa perspectiva que está sendo assumida aqui, né? Então, o objetivismo abstrato é que vê assim, né? Que a expressão organiza a vivência, dando-lhe sua primeira forma e definindo a sua direção. Pode clicar, por favor, Everton. Então, mas não importa qual aspecto da expressão enunciado considerarmos, então ele vai aqui de novo naquela crítica, né, a alguns elementos que cada uma das perspectivas estão apresentando, ele será definido pelas condições reais do enunciado, pela situação social mais próxima. Então, ele está começando a trazer que essa discussão que se tem tanto em uma perspectiva quanto na outra, precisam reconhecer que é a situação social mais próxima que ajuda a gente a entender quais são as condições reais do enunciado. Pode passar, Everton. Então, o enunciado se forma sempre, ele começa a apresentar a síntese, né? Sempre entre dois indivíduos socialmente organizados. Quando há ausência de um, o lugar é ocupado pela imagem do representante de um grupo social. Isso é incrível, né? Eu tenho um orientando estudando essa questão do diálogo interior, né? E é incrível como ele já naquele momento antecipava essa visão que a análise do discurso foi construir na França apenas ali em final da década de 60, início da década de 70, né? Que a gente nunca perde de vista esse outro, mesmo que ele seja uma imagem representada do grupo social. Assim, a palavra é orientada para o interlocutor, se ele se encontra numa posição superior ou inferior em relação ao interlocutor, em termos hierárquicos, se ele tem ou não laços sociais mais estreitos com falantes. Então, nós sempre pressupomos um certo horizonte social típico e estável para o qual se orienta a nossa criação ideológica, a criação ideológica do grupo social e da época a que pertencemos. Isto é, para um contemporâneo da nossa literatura, da nossa ciência, da nossa moral, das nossas leis. Então, nós estamos sempre
tornando o nosso agir pela linguagem um agir que considera o outro, que considera essa outra referência naquilo que vamos dizer. Pode passar, Everton. O mundo interior e o pensamento de todo indivíduo, então, vão possuir sempre um certo auditório social estável, e nesse ambiente se formam os seus argumentos interiores, seus motivos interiores, as suas avaliações, etc. Então, a nossa resposta ao outro sempre vai partir dessas avaliações que são construídas em função dessa imagem que nós temos formadas desse outro, seja esse outro distante historicamente de nós ou imediatamente ligados a nós. Vamos para o próximo slide. E aí, quem nos permite realizar essa vinculação entre esse mundo interior refletido e que considera o outro desde a sua origem. O outro não está só lá fora, quando eu expresso o que eu estou dizendo e eu pensei individualmente, isoladamente. O outro, ele é constitutivo da minha reflexão. O outro está presente na minha reflexão desde o momento que eu estou no meu mundo interior, refletindo sobre o que vai ser colocado. E é a palavra que vai me permitir relacionar esses elementos, relacionar esse mundo exterior, que considera o outro na sua constituição, com esse outro que efetivamente está participando da interação. Então, a palavra é entendida como um ato bilateral, produto dessas inter-relações do falante com o ouvinte, por isso é possível confirmar a palavra, e aí a gente tem aquela famosa, né, sentença que a gente escuta muito, a palavra é uma ponte que liga o eu e o outro. A palavra é esse elemento de ligação que permite fazer a relação entre essa reflexão interna que considera o outro na sua origem e esse outro que efetivamente está participando do processo de interação discursiva. A realização da palavra como signo é tomada de empréstimo pelo falante da reserva de signos disponíveis, né? A própria constituição individual desse signo social, em um enunciado concreto, é determinada integralmente pelas relações sociais. Então, essa reserva social de signos disponíveis não é aquele sistema abstrato, porque são as relações sociais que nos permitem constituir essa reserva social de signos disponíveis. Por que signos disponíveis? Porque são aqueles com os quais nós poderemos interagir, que são repetíveis, que são reconhecíveis pelo outro. Mas isso tudo é sempre determinado integralmente pelas relações sociais. Então, a situação social mais próxima, o ambiente social mais amplo, que determinam completamente, por assim dizer, de dentro a estrutura do enunciado. Então, esse conjunto de elementos vão de dentro, porque eles integralmente determinam essa reserva social, vão permitir que a gente estruture o enunciado concreto. O grau de consciência, de clareza, de constituição da vivência está proporcionalmente relacionado a essa orientação social. Toda tomada de consciência precisa do discurso interior, da entonação interior e do estilo interior. Mas essa entonação, esse discurso, esse estilo interior, ele é constituído por essas relações sociais. Olha que síntese fantástica, né? Eu acho que esse capítulo é uma pérola, né? Para se apresentar uma síntese dialética, né? Desculpem a manifestação da minha admiração, mas é incrível, né? A capacidade que ele tem de fazer essa síntese dialética. O contexto social mais próximo determinará os possíveis ouvintes. É claro que essa orientação social da vivência pode possuir diferentes graus de consciência, precisão, determinação. Porém, não pode haver vivência sem ao menos uma orientação social valorativa. Então, a gente tem aí na palavra, né, o elemento central. E veja que a palavra, até hoje, dentro da linguística, é um termo de difícil definição, tradução. E aqui eu vejo, dentro, claro, de uma perspectiva, né, uma condição fantástica de nos apresentar como a gente pode entender não apenas a palavra em si, mas como essa palavra é
constituída, é construída internamente e como ela, então, compõe essa interação discursiva, como a gente está vendo ao longo desse capítulo. Uma próxima slide, por favor. Bom, então, nesse capítulo, eu chamei atenção para mais alguns aspectos que acho que merecem, né, um olhar especial, um voltar de vocês, por isso que eu marquei as páginas, né? Fiz questão desse capítulo, como eu considero ele muito central, de marcando as páginas para vocês irem lá no texto, voltar ao texto, retomar o texto, né, entender a discussão toda que é feita em torno desse trecho selecionado aqui para a apresentação, tá? Quando a vivência é atualizada em um enunciado finalizado, a sua orientação social adquire uma direção para a situação social mais próxima da fala e, acima de tudo, dos interlocutores concretos, né? Então, a gente percebe o quanto que o tempo todo ele está reforçando, né? Que esse enunciado concreto, esse enunciado finalizado, né? Ele está diretamente ligado às relações estabelecidas entre esses enunciados concretos. A consciência, então, é uma parte da existência. Então, aqui a gente vê toda a recuperação daquela noção de materialista mesmo, de consciência que a gente tem, né? E que a gente viu, né? Que o Voloshinov conhecia muito bem, por toda a formação que ele tinha dentro da área, né? Então, a consciência é uma parte da existência, então ela é materializada, é uma das suas forças e, portanto, possui a capacidade de agir, de desempenhar um papel no palco da existência. E aqui eu coloquei palco em itálico, porque esse é um ponto de divergência de tradução que me parece que nós precisaríamos rever, né? Então, em diferentes eventos, Sheila e Caterina estão sendo cobradas um pouco por essa opção de palco. Eu tenho certeza que Luciane vai falar disso na semana que vem, quando estiver conosco, porque a noção de palco, ela pode nos remeter a uma noção teatral, né, de figuração, de ocupação de personagens. E na versão francesa, nós tínhamos arena, né? Então, desempenhar um papel na arena da existência. E me parece que a tradução para a arena como um lugar de disputa de sentidos, de avaliação, é muito mais interessante dentro da síntese que Voloshinov está nos apresentando, né? Então, esse é um ponto que tem sido discutido e elas já estão pensando em reconsiderar naquelas várias versões lá que elas disseram que estão fazendo do trabalho. Marco quer falar, pode abrir o microfone, Marco. É somente pela palavra aqui, professora Isabel, que arena e palco, como você mesma bem expôs, a ideia de arena é de disputa, né? Uhum. E até de aniquilação do outro. A arena. Uhum. O palco não, o palco é espaço onde se pode atuar, falar, ou até mesmo não falar com palavras, né? Era só isso que eu queria comentar. Sim, assim, sim, vai ter na arena a gente costuma ter vencedores, né? Acho que nesse sentido que você quis dizer. Mas eu acho que o aspecto principal da arena é aquele aspecto da crise que a gente falava no encontro passado, né? Que nessa relação entre os interlocutores, a gente tem choques de avaliações valorativas. Isso não é tranquilo. Isso não é tranquilo. Há uma crise ali, né, que se impõe. Eu acho que a palavra arena recupera mais essa dificuldade que a gente tem mesmo nessa comparação de concepções de acentos, né, de valoração. Sim, Adail, pode falar. Eu também estou acostumado com arena, eu prefiro arena de voz e tal, eu uso bastante, mas a arena era um palco. Sim, na verdade, verdade, na sua configuração, em Roma, a arena era um palco, as pessoas ficavam assistindo os outros se degladiarem ali, os gladiadores se matarem. Então dá até para entender. Eu agora até posso usar esse termo,
mas eu sempre vou explicar em seguida que é no sentido de, né? Mas eu entendo, a Ekaterina e a Sheila fizeram uma opção de, justamente a partir das críticas também do CRO, né? Que acha que a dele está mais próxima das condições reais, concretas lá, tal, né? Eu até discordo, eu acho que é tão interpretação quanto a primeira, né? Só que a outra era interpretada numa direção, essa e outra. Ele não gostou muito, mas enfim. Então é interessante, né? Que para nós soa melhor isso, né? A arena de vozes como um lugar de confronto, porque toda a teoria é construída com confronto, né? Já começa com Exatamente. Bakhtin no começo, acho que sem ter lido Goloshina ainda, né? Porque ele escreveu antes das especulações filosóficas, ele já começa a dizer que no centro de tudo tem dois centros de valor em confronto, né? Desde o começo. Então é interessante, né? Mas essa comparação tradutória é interessante por isso, porque a gente vê outras ressonâncias, né? Quer dizer, a arena era um palco. Isso. Na sua estrutura arena, física né? era um palco. Mas a gente perde. Então, como você falou, se a gente está lendo essa passagem, a gente tem que explicar, né? Essa noção. Sim, claro. Não, perfeito. É isso que eu estou falando, mas eu digo que a implicação geral acaba sendo essa, né? Mas é Quer dizer, a interessante ideia... também. Quando isso foi escrito lá, é isso que eu quero dizer. Quando isso foi escrito lá, palco significava uma coisa diferente do que palco é para nós hoje. Né? Exato. E aí eu fico pensando, se a gente não tiver lido a Arena, o que a gente pensa? Vai ter que fazer um teste. O primeiro aluno que me apareceu, eu vou pedir para ele ler e perguntar o que ele acha que é palco, né? Para ver como é que a gente lê. É interessante. Eu acho que as duas Obrigado. ideias são interessantes, né? Eu acho que a ideia de arena é uma ideia forte, né? Que trabalha com essa ideia de disputa de sentidos, mas o Diderot utiliza, quando ele vai falar da produção de enunciados polifônicos, justamente a ideia de que é uma grande é um grande processo teatral de interpretação, na medida que, quando a gente produz qualquer enunciado, no mínimo aí, a gente tem dois interlocutores, né? No processo de encenação, né? Toda enunciação, você está trabalhando aí com a ideia de papéis sociais, de alguma forma você está trabalhando você está apresentando seres que estão ali na construção, no confronto, na disputa. Então, qualquer enunciado não deixa de ter também, não deixa de ser uma construção teatral, na medida em que ela apresenta seres que desempenham papéis diferenciados, né? Então, na verdade, quando a gente produz enunciado, também não deixa de ser um grande palco, um grande teatro, que os sujeitos estão em processo de disputa, né? Eu acho que também a gente pode nessa ideia. Eu concordo com você sem saber. Eu escrevi um dia que o locutor é uma personagem de si mesmo. Nesse sentido, né? Uma personagem de si mesmo nesse sentido. Quer dizer, que ali não sou eu, o eu concreto, que eu nem sei onde está, mas enfim, ali é uma projeção minha a partir de onde eu estou e falando para quem, né? Não é uma mentira também, é uma representação teatral, né, nesse sentido. Quer dizer, mas é interessante, eu gosto de ver 5, 6 traduções, porque elas têm cada uma ressonância e a gente consegue descobrir como é rica a coisa, né? Cristina está falando aqui em mise-en-scène, né, do Charles Baudelaire, né? Que de alguma forma também... A Maria Lúcia também comentou, né, que a arena lembra sempre embate, mas é isso mesmo, né? No uso da palavra, a gente está sempre num embate mesmo, de perspectivas, né, de avaliação, de compreensão, é isso mesmo. Muito bem. A força da consciência, então, nesse capítulo é colocado por Voloshinov na síntese, né, está na sua encarnação em determinadas organizações sociais, né? Então veja que aqui ele está retomando lá aquela noção de ideologia que a gente viu na primeira parte, né? Então a força da consciência está na sua encarnação em determinadas organizações sociais e na sua fixação em expressões ideológicas estáveis, ciência, arte, assim por diante. Porém, ela já era um pequeno acontecimento social
e não um ato individual. Então, nunca é um ato isolado, individual, mesmo quando interno, né? Na sua forma primária, vaga de um pensamento ou de uma vivência instantâneos. E aí eu proponho que a gente veja juntos a síntese que ele nos apresenta na página 216. E ele usa novamente, né, essa expressão em síntese, né? Então, quem está com a obra aí, eu não sei a página do francês, gente, vocês vão me perdoar, mas é mais ou menos umas 4 páginas antes do final do capítulo 3, para quem está com a versão em francês procurando. Ele dá até um espacinho no texto, assim. Em síntese, a teoria da expressão que fundamenta o subjetivismo individualista deve ser dispensada por nós. O centro organizador de qualquer enunciado, de qualquer expressão, não está no interior, mas no exterior, no meio social que circunda o indivíduo. Eu vou pular um trechinho. No entanto, o enunciado humano mais primitivo, pronunciado por um organismo, é organizado fora dele, do ponto de vista do seu conteúdo, sentido e significação, nas condições extra-orgânicas do meio social. O enunciado como tal é, em sua completude, um produto da interação social, tanto a mais próxima, determinada pela situação da fala, quanto a mais distante, definida por todo o conjunto das condições dessa coletividade falante. Ao contrário do que diz a doutrina do objetivismo abstrato, o enunciado singular, Parroli, de modo algum é um fato individual, que, devido à sua individualidade, não pode ser submetido a uma análise sociológica. Se fosse assim, a soma dos atos individuais, bem como os seus aspectos abstratos, as formas normativas idênticas, não poderiam gerar nenhum produto social. O subjetivismo individualista tem razão ao defender que os enunciados singulares são, de fato, a realidade concreta da língua e possuem nela uma significação criativa. No entanto, o subjetivismo individualista não tem razão em ignorar e não compreender a natureza social do enunciado, tentando deduzi-lo como uma expressão do mundo interior do falante. A estrutura do enunciado, bem como da própria vivência expressa, é uma estrutura social. O acabamento estilístico do enunciado, o acabamento social e o próprio fluxo discursivo dos enunciados, que de fato representa a realidade da língua. É um fluxo social. Cada gota nele é social, assim como toda a dinâmica da sua formação. O subjetivismo individualista tem toda a razão ao afirmar que é possível separar a forma linguística do seu conteúdo ideológico. Toda palavra é ideológica. Assim como cada uso da língua implica mudanças ideológicas. O objetivismo individualista, no entanto, não tem razão em deduzir o conteúdo ideológico da palavra das condições do psiquismo individual. O subjetivismo individualista tampouco tem razão ao partir, assim como o objetivismo abstrato, principalmente do enunciado monológico. É verdade, aí ele vai falar dos voslerianos, e a gente vai lá para a página 218. Agora podemos dar uma resposta às questões por nós colocadas no início do primeiro capítulo desta parte. A realidade efetiva da linguagem não é o sistema abstrato de formas linguísticas, nem um enunciado monológico isolado, tampouco o ato psicofisiológico de sua realização, mas o acontecimento social da interação discursiva que ocorre por meio de um ou de vários enunciados. Desse modo, a interação discursiva é a realidade fundamental da língua. Obviamente, o diálogo, no sentido estrito da palavra, é somente uma das formas de interação discursiva, apesar de ser a mais importante. No entanto, o diálogo
pode ser compreendido de modo mais amplo, não apenas como a comunicação direta em voz alta entre as pessoas face a face, mas como qualquer comunicação discursiva, independente do tipo. E aí ele dá vários exemplos. Um pouquinho mais abaixo. Além disso, esse discurso verbal é inevitavelmente orientado para discursos anteriores, tanto no próprio autor quanto de outros, realizados na mesma esfera. E esse discurso verbal parte de determinada situação, de um problema científico ou até mesmo de um estilo literário. Desse modo, o discurso verbal impresso participa de uma espécie de discussão ideológica em grande escala. Responde, refuta ou confirma algo. Antecipa as respostas e críticas possíveis. Busca apoio e assim por diante. Todo enunciado, por mais significativo e acabado que seja, é apenas um momento da comunicação discursiva ininterrupta, cotidiana, literária, científica, política. No entanto, essa comunicação discursiva ininterrupta é, por sua vez, apenas um momento da constituição ininterrupta e multilateral de uma dada coletividade social. Isso surge por um problema importante: o estudo do elo entre a interação concreta e a situação extraverbal mais próxima. E por meio dessa situação mais ampla, as formas desse elo são diversas, e cada uma delas condiciona as diferentes significações que as situações adquirem em momentos variados. E aqui ele continua por mais 2 páginas, sintetizando toda essa síntese dialógica que a gente falava. Então, a partir da página 216, eu considero que até a página 223, a gente tem um momento áureo, vou chamar assim, do capítulo, que é quando ele vai construindo essa síntese dialógica e colocando pingos nos is, né? Retomando tudo que foi dito, que foi explicado nos capítulos, e construindo para a gente uma visão do que vem a ser essa interação discursiva. E a partir dessa parte do livro, então, a gente tem a concretização disso realizada em diferentes aspectos. Por exemplo, o capítulo 4 dessa parte é fantástico, porque é o capítulo em que ele vai discutir tema e significação, que é um elemento central para a gente compreender os gêneros do discurso, conteúdo temático, né? Que a gente tem como um dos elementos constitutivos dos gêneros do discurso, né? Considero o capítulo 4 dessa parte central para entender isso. Então, eu fecho aqui a minha exposição de hoje, né? Deixo a palavra aberta para quaisquer outros comentários ou questões que vocês queiram colocar. Para os que puderem, a gente se encontra na próxima semana. Para os que não puderem, a gente se encontra daqui 15 dias. Ricardo, quer colocar alguma coisa? Não, eu achei ótima a apresentação, acho que muito reflexiva, né? E muitos pontos para a gente pensar aí. Eu queria pensar um pouquinho essa questão, né? Qual é a saída que a gente utiliza para pensar a questão que a gente apresentou lá no início, que você apresentou, e eu gostei da ideia que o Sobral utilizou para falar, porque antigamente a gente usava, na tradução anterior, o termo enunciação, né? E trabalhava com a ideia de enunciado como o produto da enunciação, né? O contexto toda a circunstância seria a enunciação e enunciado o produto. Aí o Sobral, e até hoje eu tenho, vou dizer, uma certa dificuldade de descrever, se a gente toma só o termo enunciado, como isso às vezes fica um pouco complicado. Eu estou aqui refletindo ainda, né? Eu gostei quando o Sobral falou de processo enunciativo, para trazer esse contexto, para a gente não confundir a teoria do Benveniste com a teoria do Bakhtin, entendeu?
Mas isso ainda, para mim, ainda é um nó. Como tratar essa questão do enunciado enquanto É que para produto mim, e enunciado enquanto processo? quando eu pego sempre o termo russo, né? Событие высказывание. Ou seja, Zobit significa, né, acontecido na vida. Vyscasivane é enunciado. Então, para mim, quando eu falo enunciado, eu falo sempre o enunciado é enunciado. Né? Quer dizer, nunca o texto do enunciado isolado, monológico, mas o enunciado por alguém. Ou seja, cada vez que Realizado, eu né? vejo, Sempre enunciado cada vez que eu que se concretiza. vejo, sim, cada vez que eu vejo um texto qualquer, eu penso imediatamente quem disse para quem onde, entendeu? Não tem jeito, eu não consigo Então, não pensar nisso. Então, para mim, automaticamente isso eu já não vejo muito acontece. problema. Isso quer dizer, eu não vejo muito problema. A gente não perde a materialidade de vista, mas a gente vê como a unidade que ele diz, a interação verbal, né? Eu gosto, por exemplo, do espanhol que fala atuação verbal impressa. Para mim, cobre a questão do processo, né? Quer dizer, atuação, tu agiu verbalmente, né? No caso, impresso ou verbal. Então, mas eu acho interessante, né? Então, quer dizer, quando eu falo o conceito de enunciado, eu já estou falando desse enunciado, né, que é enunciado em algum lugar. Né? Eu não consigo ver fora, né? Não dá para. Inclusive, eu tentei lá, eu e Karina tentamos num texto, a gente fez umas comparações de Benveniste e Bakhtin, né? E a gente, vendo que a gente pega, do ponto de vista do Benveniste, a palavra dar e receber, né? Por exemplo, no caso, essas palavras, e fazer uma análise enunciativa delas. Quer dizer, como partir dos elementos constituintes linguísticos e estrito constituintes do enunciado e ver do ponto de vista da enunciação. Por isso que a gente inventou a ideia de marca enunciativa. Ou seja, o enunciado, para mim, tem marcas enunciativas, sempre, né? Uhum. Para mim tá resolvido assim, né? Mas o que eu acho interessante é que cada vez que a gente fala disso, a gente sempre faz uma paráfrase para explicar de novo, justamente porque há uma ambiguidade, digamos, inerente, né? Quer dizer, já está lá, Uhum. já está lá. Como agora a gente está vendo a coisa do palco. Palco, para nós, é um lugar só que tem entretenimento. É, Palco na Rússia, naquele momento, podia ser uma arena. é. Né? E aí o tradutor tem um problema enorme, né? Que A escolha, né? escolher, ele vai ser mais É. próximo É. dali ou vai ser mais próximo do que? Né? Eu mesmo desenvolvi a teoria de que a gente tem que falar o mesmo para outros. Ou seja, eu privilegio o interlocutor, né? Mas eu não desrespeito o original. Né? Então, por isso que eu acho que às vezes é bom pôr uma nota. Mas É. nota para tradutor é assim, a gente põe uma nota de meia linha no máximo, até uma linha, para não cansar, né? Só para explicar rapidamente e dizer, olha, ou arena, será eu poderia, digamos, palco ou arena, mas são opções, né? Tu vê o Paulo Bezerra fez umas traduções lá, hoje ele muda, né? Ele tem mudado, É. ele fez de novo, Ele está e vai mudando, revendo a né? própria tradução, né? A melhor perspectiva é do Geraldo Souza, né? Que no começo, quando começaram a surgir outras traduções, alguém, numa reunião nossa, reclamou. E o Geraldo disse, não, eu acho ótimo que tenha várias traduções, porque assim a gente vê outros reflexos, outras ressonâncias, outras coisas. Né? Eu vi isso escrevendo sobre o ato, que eu peguei, né, várias edições em várias línguas, e daí eu queria escrever para o leitor brasileiro, eu reproduzi várias vezes a tradução existente aqui, que foi do italiano e tal. Mas a minha era francesa, e a francesa me dizia umas coisas que não correspondem ao texto daqui que eu citei, né? Responde, mas não tinha jeito, eu tinha que... Aí eu reproduzi a tradução minha do francês e a tradução oficial do português, né, para que desse para acompanhar, né? Mas é interessante essa coisa, né? Eu sempre digo, eles nunca sentaram lá e escreveram obras didáticas para alguém utilizar. Eles escreveram as coisas das preocupações dele naquele momento. Quando a gente vai trabalhar, a gente tem um grande problema. Como é que eu didatizo uma coisa que não é? Como é que eu uso, né? Estou até escrevendo um artigo agora que justamente com esse medo todo que se tem de perder a materialidade textual, ficam normalizando tema, né? Quer dizer, tem lá o assunto, eu acho que dá até para tudo normalizar. Esse assunto está lá, está mais ou menos claro. Mas tema é outra coisa. E aí
Não adianta dizer, agora eu vou inventar um método para identificar o tema. Tu não pode identificar só o tema, tu pode identificar a valoração geral, o tom geral do discurso, né? Inclusive, né, tem uma coisa maluca aí, que agora estão chamando qualquer coisa de enunciado, né? Quer dizer, se tem um texto de 20 páginas, o enunciado é esse texto de 20 páginas, não é parte. Cada parte é um segmento, sei lá, é um nome qualquer que a gente possa dar, né? Mas eu acho que é interessante a gente refletir, né? Aí. Isabel, Sim, tem aqui a Maria uma Lúcia, questão né? do Marco, né? Exatamente. Primeiro o Mas, Marco, elogio da Maria Lúcia, né? você pode me dizer qual é a página, Marco, e qual é o capítulo? Eu acho que Professor, deve ser o capítulo 3, é o né? capítulo que ficou na responsabilidade da professora Luciana, Língua, Linguagem e É no Enunciado. 2, o capítulo 2, tá. É no capítulo 2? Ah, tá É o bom. 2 dessa parte, tá. Porque eu, assim, Se ainda eu te tiver respondo, tempo. mas deve ter uma diferença na tradução. Você pode me dizer mais ou menos dentro do capítulo onde é? Para eu achar aqui? Página 111, deixa eu só confirmar. 111, 11. peraí. Não. Logo no comecinho, tá. Página 111 é o capítulo 3, tá. Desculpe, eu me confundi. É no capítulo A Interação Verbal. Sim, imaginei. 111, né? No meu é 116. 116, peraí. Só um minutinho para eu localizar aqui. Tá. O parágrafo, o meu, começa assim: a teoria da expressão, que serve de fundamento. Pode ler. A primeira orientação do pensamento filosófico-linguístico é radicalmente falsa. Continuo? Pode continuar. O conteúdo a exprimir e sua objetivação externa são criados, como vimos, a partir de um único e mesmo material, pois não existe atividade mental sem expressão semiótica. Consequentemente, é preciso eliminar de saída o princípio de uma distinção qualitativa entre o conteúdo interior e a expressão exterior. Aí é onde vem o trecho que eu coloquei aí no chat. Eu não compreendi. Não é a atividade mental que organiza a expressão, mas ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina a sua orientação. Como eu sou um iniciante na leitura, né? Não é nem no estudo, é na leitura ainda desse livro, eu não compreendi. Sim, eu acho que eu encontrei. Eu acho que no artigo que nós estamos usando, deve ser ali o finalzinho da 203, início da 204. Qual que é o começo do parágrafo mesmo? Deixa eu ver aqui. A teoria da Todos os expressão. tipos. Teoria da expressão, tá. É logo no início do capítulo, né? Acho que 7º, 8º parágrafo, por aí. A teoria da expressão. Que serve de fundamento à primeira orientação. Esse fragmento que ele está falando é realmente na página 204. 204, né? Tá ótimo. Isso, está lá quase no finalzinho do parágrafo, da página. Obrigado, Mari. Bom, então, aqui a gente vai ter... Você pode ler quem localizou o trecho? Como que está na outra tradução, para a gente comparar? Pronto, eu vou ler aqui. Tá. Diz o seguinte: não é a que organiza a expressão, mas, ao contrário, a expressão organiza a vivência, dando-lhe sua primeira forma e definindo a sua direção. Beleza. Lembram que a gente estava falando, agora há pouco, né? Quando a gente estava terminando ali, isso, obrigada, né? Que vou só retomar que a gente tem um movimento que é um movimento de considerar a interação na própria constituição
interior. Lembra todo o tempo lá, a gente acabou de ler isso, né? O discurso interior, a palavra interior, a noção interior, ela está determinada pelas relações exteriores, pela interação discursiva. Então, não é, pegando o trecho que você tinha colocado, não é a atividade mental que organiza a expressão, mas é o contrário, é essa interação que vai permitir organizar a atividade mental e permitindo modelá-la e definir a sua orientação. Porque é nessa interação verbal e na relação com o outro, que eu vou internalizar os elementos. E aí, no trecho que a gente tem, que o Adail recortou da nova versão, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas aqui acho que é de outro trecho, né, Adail? Não é da mesma obra. Ah, tá, obrigada. Ok, ele pegou um trecho de Marx. Mas é bem isso, né? Numa visão materialista, não é a consciência individual que vai determinar o seu ser, mas o seu ser social que vai determinar a sua consciência. E o Voloshino reinterpreta, perfeito. Né? Então, mas a gente acabou de falar disso, né? Mesmo quando eu estou com os meus pensamentos interiores, eles são determinados pela relação social. Eles são determinados pelas construções que nós podemos fazer a partir das relações que nós já estabelecemos socialmente. Então, é sempre um movimento de fora para dentro, pensando que esse fora é constitutivo do que se é, do sujeito que se é, do sujeito que organizou. E não do mundo para depois me expressar. O movimento é exatamente o contrário. Ações que são estabelecidas socialmente é que eu considero a possibilidade de pensar algo de uma determinada maneira ou de outra. Ficou mais claro, Marco? Beleza. Tem perguntas da lista? Ricardo, quer responder? Obrigado. Perguntas da lista? Nada. Acho que não consegui entrar. Acho que não temos mais perguntas, né? Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Quer dizer, se não tiver mais alguém, porque eu já fiz a minha, né? Sim, Se alguém. Sim, mas pode fazer outra, não tem problema. Nesse mesmo capítulo, professora, há uma observação sobre o livro. O livro. É o livro, isto é, o ato de fala impresso. Uhum. Eu queria que a professora fizesse um comentário sobre esse ato de fala impresso. Até o Adail acabou de comentar isso recentemente, aí, quando ele abriu o microfone, né? Que a gente vai sempre considerar que a materialidade é uma materialidade, então é impressa, né? A gente tem uma materialidade ali, mas de uma relação, de uma construção, de um processo de construção que se faz presente naquela materialidade. Então, o ato de fala é o modo como foi traduzido, né? Mas é importante a gente pensar que é essa interação discursiva materializada ali no livro de forma impressa. A gente não tem ali um elemento isolado, a gente tem um elemento que está associado a esse processo de interação discursiva. Acho que é isso que está bem marcado nesse trecho. Quer comentar, Ricardo, alguma coisa? Não, nesse momento não. Nesse momento não. Então, eu acho que a gente termina, né? E a gente termina com muito lucro, né? Porque tivemos uma apresentação ótima e a gente tem direito à dobradinha, né? Um segundo momento. E é interessante, né? Porque a gente fez esse trabalho hoje e talvez algumas pessoas não tenham lido o texto, né? E agora vão se sentir mais estimulados a ou reler o texto. Sim. E na próxima semana a gente tem um encontro, então, com a professora Luciane, né? Isso mesmo. E aí eu acho que a gente tem a possibilidade de refletir um pouco mais sobre os assuntos que foram tratados, né? Porque não ficou esgotado, né? Acho que tem muita coisa ainda
Não para se mesmo. pensar sobre esses capítulos aí, né? Muito Então, bem. eu acho que Então, ficamos, encerramos aqui. encerramos, e daqui... A Ó, semana que vem ou daqui 15 dias? na próxima semana, na próxima semana. Então, na Quem próxima puder, estaremos juntos aqui na a gente próxima vai mandar o semana. link para vocês na próxima semana. E na outra semana, a gente vai ter a finalização do nosso mini curso, ok? Muito bem. É isso, gente. Beijo, Tchau, até semana que boa vem. noite, Boa noite, bom descanso. até a próxima.